E eu soube que foi falado bem, né? Explanado bem ontem. Deus é muito soberano. Mas à noite falarei, né, um pouco sobre isso. Mas nessa manhã, o tema da ministração é águas de vida no Mar Morto, certo? E eu queria já que você abrisse, né, Ezequiel 47. E assim, já vem alguns anos que eu tento ministrar de modo expositivo, e nesse caso aqui, temático expositivo, né? O que é isso? Você vai ler comigo e vai deixar a Bíblia aberta, porque a gente vai perpassar todos os versículos, certo? E à medida que a gente for lendo um versículo, a gente vai trabalhar aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, que foi pesquisado e estudado. Então não feche sua Bíblia, tá bom? Deixe sua Bíblia aberta. Podemos começar a ler? Diz assim, versículo 1: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da água, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido tanto, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Versículo 6, preste atenção no 6, no 7, no 8 e no 9, que é bastante importante. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Edi, né, é uma palavra que não é português, então tem na sua forma de falar, e até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não peneirá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário. Por quê? Porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia. Amadas, eu queria começar perguntando para você: qual é o seu Mar Morto? Qual é a área da sua vida que você olha e diz assim: a presença de Deus, né,
essas águas que saem do trono, da presença de Deus, precisa passar aqui. E aí, às vezes a gente tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, na presença do Senhor. E muitas vezes são áreas que são até um pouco evidentes. Às vezes é um temperamento que precisa ser moldado. Às vezes é o matrimônio, que por algum motivo a mulher é uma mulher de Deus, o homem é um homem de Deus, e esse ajuste não acontece, né? E essas águas precisam passar deste lugar. Às vezes é a própria questão de busca, né, de profundidade em Deus. Muitas de nós somos rasas na presença de Deus, somos ativas. Tudo que a gente decidir fazer, a gente vai ser feliz, a gente vai conseguir fazer o melhor. Você já viu o congresso de homens e o congresso de mulheres? O congresso de homens tem uma mesa de plástico, né? Se não tiver uma mulher para ajudar, ali 4 mesas de plástico. E eles estão rindo porque sabem que é verdade. E aí, se só o homem organizar, é um pão de um lado, né, uma manteiga assim do outro. Já as mulheres, elas são caprichosas, elas são delicadas, elas são... Gente, é para ser uma pregação emocionante, mas vai dar certo. As mulheres, ó, elas são, sabe? Tem que pôr elas, né? Só porque foi buscar, né? Foi buscar em algum lugar. Não, tem assim. É porque assim, as mulheres têm a outra metade, né? Então assim, a outra metade ali. Show, gente, parabéns. Mas no geral, estatisticamente, é assim mais ou menos, né? E isso é lindo, isso é maravilhoso, né? A gente gosta de servir o Senhor, gosta de servir os irmãos. Mas às vezes tem algumas áreas, porque a gente está prosseguindo para o alvo. E a gente tem algumas áreas que precisam, né, dessas águas de cura. Tem algumas áreas que são salgadas. Tem algumas áreas que precisam disso, né? E aí o contexto, porque você lê esse capítulo e diz, nossa, uau, que coisa linda. Mas o contexto não era lindo. O contexto era caótico. O contexto que Ezequiel está falando aqui, Ezequiel ele estava exilado, provavelmente abrigado, né? Abrigado numa colônia, né, de israelitas que estavam ali na Babilônia cativos, de judeus cativos, e todas aquelas pessoas se viram tentadas a dizer assim, eu estou cercado de outros deuses, eu estou cercado de deuses babilônicos, porque uma vez que a Babilônia conseguiu levar os judeus de Israel cativo, a ideia é, vou te humilhar, eu vou humilhar o seu Deus, aquele que há muito tempo você diz que é o único Deus. Não é o único Deus. Olha aqui para esses deuses que estão à tua volta. Então os profetas se viram tentados aqui neste lugar, nesse momento, de dizer assim, não, como é que eu vou manter minha fé firme? Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha o que está acontecendo aqui com o meu povo. Olha como estão massacrando o meu povo. Como assim? Deus, olha esses outros deuses, eles tornaram a Babilônia, né? O povo da Babilônia e as nações ali vizinhas poderosas, e olha como nós estamos agora. Esse nosso Deus, que é o único Deus, ele nos tornou, nos entregou nas mãos desses deuses. Mas até a forma como Israel e os profetas falavam desse Deus, tendo ali um choque, né, na sua fé, uma crise de fé, era um entendimento de que esse Deus é soberano. Olhe para cá. O entendimento que esse Deus é soberano, porque o nosso Deus nos entregou na mão destes deuses aqui. Mas aí eles se viram tentados nessa situação. Porém, o que é uma profundidade de conhecimento de Deus, nesse momento que as mulheres da igreja no Brasil, da igreja de Cristo estão precisando, é passar
horas na presença de Deus, lendo a sua palavra, é conhecendo o Senhor, é entendendo que por mais que sejamos habilidosas, caprichosas, por mais que sejamos pessoas que aonde nos colocarem nós seremos bem-sucedidas, porque Deus nos criou assim, ou seja, todas as coisas voltam para Deus, né? Porque tudo é dele, por ele, para a glória dele, né? Ainda assim nós precisamos ter profundidade de Deus. Me incomoda muito, muito que nós não saibamos dar a resposta do motivo da nossa fé. Isso é sério. Que nós não estejamos discipulando os nossos filhos. Me incomoda muito que a igreja hoje, que atravessou uma pandemia, que era Deus, né, trabalhando, estruturando, mexendo com toda a estrutura do orgulho humano, no mundo inteiro. Me incomoda muito que a igreja, que as mulheres, eu vou falar mulheres porque o congresso é de mulheres, não tenham se levantado, não tenham se despertado, não estejam fazendo culto domésticos nos lares, não estejam erguendo altar de adoração ao Senhor por onde passarem. Me incomoda muito, irmãs, porque a sensação, pastor, que eu tenho é de apatia. Parece que a pandemia nos tornou apáticas. Mas eu não vim aqui pregar sobre a pandemia, eu vim pregar sobre o Deus Todo-Poderoso e Soberano. E a resposta para esses conflitos que os judeus e o povo de Deus estava tendo era olhar para esse Deus e dizer: Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. E embora o contexto fosse caótico, o contexto fosse de escassez, o contexto fosse de risco à vida, porque era isso que eles estavam vivendo, o profeta Ezequiel pode ter se questionado como os outros profetas, porque existem umas referências que para a época era comum, né, da linguagem mesmo, mas ele entendeu. Ezequiel passou a ver muitas coisas. Ezequiel passou a ver templos cheios da presença de Deus, onde havia muros derrubados. Irmão, isso é muito, muito, muito tremendo e muito sério. Ezequiel passou a ver águas, que depois ele chama de rio, que afluem, que saem do trono, né, debaixo do templo. Ele passou a ver essas águas quando tudo era árido e seco, lá em Israel. E ele estava cativo quando ele começou a ver essas coisas. Porque alguém que entende, que conhece o Senhor, não anda segundo as circunstâncias do que está acontecendo. Mas a gente anda um pouquinho com esse pé neste lugar de visibilidade. Quer ver? Se Deus não salvar o seu marido. Eu tenho 2 filhas, então o que eu vou falar agora é pesado. Se minhas filhas se afastarem e elas, sei lá, e Deus não tem um propósito de escolha e de salvação, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Qual é a minha e a sua função? É adorá-lo. Porque nós somos escolhidas. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Tudo aqui é jornada. Tudo aqui é passagem, entenda isso. E se amanhã eu receber um diagnóstico de câncer e o Senhor não me curar, Ele continua sendo Deus, ou eu vou começar a questionar? Ou eu vou olhar para as pessoas que não têm o Senhor e vou dizer: os ímpios, olha só, os ímpios, eles prosperam, mas eu sou serva do Senhor. Olha o tamanho do orgulho que a gente carrega. Essa era a situação, o contexto do profeta Ezequiel. Mas aí Ezequiel está tão em Deus, que ele não negociou aquilo que ele iria falar em nome do Senhor, que eu poderia passar horas falando sobre isso, como muitos profetas fizeram. Ele também não se viu tentado a falar sobre o que estava acontecendo apenas, mas ele começou a ter profundas visões
daquilo que era impossível de acontecer. E ele começou a ver presença de Deus dentro de um cativeiro. Amém? E aí ele vê